Milionário tentou humilhar a faxineira, mas ela chegou como uma rainha e calou todos. Estela varria os corredores de mármore onde ninguém sabia seu nome. Até que Tomás Vieira, magnata do mercado financeiro, resolveu brincar com ela. Ofereceu um convite para o baile da firma, não por gentileza, mas por escárnio. Queria vê-la deslocada entre taças de cristal e sorrisos venenosos. Só que Estela tinha um passado que ele ignorava, e naquela noite, entre vestidos caros e olhares afiados, ela surgiria como quem nunca deixou de brilhar. O relógio marcava 8h12, quando Estela, ajoelhada no piso frio do saguão principal, esfregava com força uma mancha de café derramado por alguém que nem se incomodou em pedir desculpas. Ela usava luvas gastas e os fones de ouvido antigos, que nem estavam ligados, apenas um escudo contra o mundo. Tomás Vieira desceu dos elevadores panorâmicos cercado de sócios, falando alto sobre o baile corporativo do ano. Ao vê-la, parou, sorriso enviesado. "Estela, certo?" disse. Ela se levantou devagar, surpresa. "Quero você na festa. Será simbólico. A presença da equipe de limpeza entre os gigantes." Ela franziu a testa, confusa. Ele completou. "Vista-se bem. Não quero vergonha. Você vai representar os bastidores, com elegância." Ela apenas assentiu, mas dentro do peito algo ardia. E não era nervoso, era memória. Estela acordava todos os dias antes do sol. Tomava café com pão seco, vestia o uniforme azul marinho e pegava 2 ônibus até o centro empresarial. Não falava muito, não ria alto, não deixava rastros. Era como se houvesse se treinado para desaparecer. Mas atrás dos gestos contidos havia algo que nunca a abandonou. A postura. Os ombros eretos, o caminhar suave, o modo como segurava a xícara com as 2 mãos. Ninguém percebia. Talvez achassem que era elegância natural, mas era resquício de palco. Há 7 anos, ela era a bailarina mais promissora da Companhia Nacional de Dança. Estava na capa de revistas, abria festivais, era chamada de a nova alma dos palcos. Seu irmão, Henrique Fontes, era seu empresário e seu maior incentivador, tão dedicado quanto ambicioso. Até que um dossiê anônimo chegou à imprensa. Acusações contra Henrique, superfaturamento, lavagem, favorecimento ilícito. Estela tentou entender, tentou defendê-lo, mas tudo desmoronou rápido demais. Na mesma semana em que a companhia rescindiu o contrato, Henrique foi preso. Estela, embora nunca indiciada, foi arrastada pelo escândalo. Os patrocinadores sumiram. Os convites evaporaram, e com eles a confiança no próprio nome. Foram meses de silêncio. Depois, anos. Quando finalmente conseguiu emprego como faxineira em um prédio de luxo, sentiu que aquilo era um tipo de paz. Ninguém ali a reconhecia. Não havia palcos, nem plateias, nem manchetes. Só chão para limpar. E isso, pelo menos, era previsível. Mas o convite de Tomás naquela manhã mexeu em algo adormecido. Não foi exatamente o sarcasmo, e isso ela já conhecia bem. Foi o modo como ele a olhou. Como quem segura uma corda e puxa devagar, só para ver até onde a vítima aguenta. Estela sabia reconhecer a crueldade travestida de cortesia. Já tinha dançado para plateias assim. Naquela noite, ao voltar para seu quartinho nos fundos do prédio, ela se sentou na beirada da cama e encarou os próprios pés, ainda inchados do turno. O uniforme parecia mais apertado, o mundo mais hostil. E ali, no silêncio pesado da rotina, uma pergunta que ela há muito evitava ressurgiu. Será que é isso que sobrou de mim? Foi ali que tudo começou a desmoronar. Antes do nome dela virar poeira, Estela tinha um propósito simples, mas poderoso: dançar até o fim. Não pela fama, não pelo glamour. Ela dançava porque era a única forma que conhecia de existir por inteiro. Era no palco, sob a luz cálida dos refletores, que sua respiração fazia sentido, onde o corpo dizia o que as palavras jamais conseguiam. O irmão, Henrique,
era seu porto. Ambicioso, sim, mas também protetor, divertido, estrategista. Foi ele quem bancou as aulas caras, os sapatos importados, quem acreditou antes de todo mundo. Enquanto ela ensaiava, ele construía pontes, contratos, convites. Você só precisa voar, ele dizia. O resto eu resolvo. Por isso doeu tanto quando tudo veio abaixo. O escândalo surgiu como uma fissura que virou abismo. O Ministério Público acusava Henrique de fraudes em convênios culturais. Stella não constava nos processos, mas seu nome estava em todos os cheques, cartazes e fotos. A imprensa foi implacável. Em 3 semanas, perdeu tudo. A companhia, os contratos internacionais, os amigos. As mesmas pessoas que a chamavam de joia nacional agora cruzavam a rua para não cumprimentar. Stella tentou resistir. Ligou para diretores, enviou cartas, pediu uma chance para explicar. Mas bastava o sobrenome Fontes para as portas se fecharem. Mesmo sem culpa formal, ela carregava a mancha da associação. O fundo do poço começou num domingo, quando vendeu suas últimas sapatilhas para pagar o aluguel. Naquela noite entrou em um quarto alugado nos fundos de uma pensão e encarou o espelho rachado. Foi ali que fez a promessa. Vou desaparecer, pelo menos por um tempo. E cumpriu. Mudou de bairro, de número, de nome. Mentiu no currículo. Disse que era auxiliar de serviços gerais desde os 17. Ninguém perguntou mais nada. O cargo de faxineira surgiu como uma tábua de salvação. Limpar chão era mais simples do que justificar feridas. No prédio espelhado da Vieira em Associados, Stella se tornou invisível. E por um tempo, isso foi um alívio. Mas agora, o convite para aquele baile luxuoso parecia mais do que um gesto cruel. Era uma fresta, uma rachadura. Ela olhava para o rodapé dos corredores onde passava pano todos os dias e, por segundos, imaginava-se dançando ali. Era um pensamento ridículo, mas insistente. Stella ainda achava que podia enterrar tudo. Enterrar o corpo que dançava, o nome que queimava e o passado que ainda doía. E ela ainda achava que podia consertar tudo apenas ficando calada. 2 dias depois do convite, Stella limpava os vidros da sala de reuniões no 34º andar. Lá de cima, a cidade parecia um tabuleiro cinza, impessoal. A cada passada de pano, a imagem dela mesma no reflexo aparecia e desaparecia. E cada vez parecia mais irreconhecível. Quando terminou, foi guardar os panos no depósito de materiais. Um cômodo apertado e abafado, entre o elevador de serviço e o gerador. Lá dentro, quase sem querer, chutou uma caixa de papelão velha que estava no canto. Ela se curvou e puxou. Dentro, entre luvas rasgadas e papéis esquecidos, havia uma sacola plástica com seu nome escrito à caneta. E. Fontes, não descartar. Stella ficou paralisada. Dentro da sacola estavam suas sapatilhas antigas. Estavam gastas, amareladas nas pontas. Mas ali, dentro de si, ela ainda lembrava do som que faziam quando tocavam a madeira do palco. No fundo da sacola, dobrado como quem esconde uma ferida, havia um recorte de jornal. Stella Fontes encerra a temporada com performance arrebatadora. Ela apertou os olhos, tentando evitar que as lágrimas escapassem, mas era inútil. Aquelas palavras não feriam, doíam de saudade. Na hora do almoço, sentou-se sozinha no refeitório dos funcionários. Não tocou a comida. Na mesa ao lado, alguns colegas riam alto. Um deles mexia no celular e aumentava o volume de um áudio. A voz era inconfundível. Tomás Vieira em tom de deboche. Vai ser ótimo, Gustavo. Imagina só. A Stella tentando se enturmar com diretores de bancos. Risos abafados. Um lembrete de onde cada um pertence. Uma homenagem simbólica aos que limpam o chão. Ela congelou. O garfo caiu do prato. Não era imaginação. Era um espetáculo. E ela era o número principal. Stella passou o resto do dia em piloto automático. Desceu para a garagem, subiu de novo.
recolheu lixos, evitou espelhos, mas a frase dele martelava: um lembrete de onde cada um pertence. Naquela noite, no quartinho abafado onde morava, ela abriu a gaveta debaixo da cama e retirou uma caixa que nunca teve coragem de jogar fora. Dentro havia um lenço bordado, F, as letras entrelaçadas. Foi um presente de sua mãe, nos tempos bons. Estela o levou ao rosto e, por um instante, respirou fundo. O cheiro já tinha sumido, mas a lembrança não. Então chorou. Não o choro dramático de novelas. Chorou como quem tenta se manter em silêncio, mesmo com o peito aberto em pedaços. Na madrugada, teve um sonho estranho. Ela dançava em um teatro vazio. As luzes estavam apagadas, mas ela ouvia o som do próprio coração batendo como um tambor. No fundo do palco, uma figura sentada, o irmão. Quando ela se aproximava, ele sumia. E em seu lugar, aparecia Tomás, aplaudindo sozinho, com um sorriso cruel. Ela acordou ofegante, o pijama colado ao corpo. Levou as mãos ao peito. Estava tudo ali ainda. O medo, a raiva, a vergonha. Mas também a memória de quem já foi inteira. No terceiro dia, Estela limpava os espelhos do elevador quando a porta se abriu no andar da cobertura. Ela viu Tomás sair com uma taça de vinho na mão, rodeado de executivos. Um deles comentou em tom jocoso: "E então, a faxineira vai mesmo à festa?" Tomás respondeu rindo: "Ah, ela vai, e vai brilhar. Pelo menos a gente garante boas fotos, né?" Todos riram. Estela permaneceu onde estava, imóvel. O pano na mão tremia, mas o que tremia ainda mais era a decisão. Naquela noite, ela escreveu uma única frase em uma folha solta do caderno: "Ou eu sumo de vez, ou volto por mim." E foi essa frase que a fez pegar o telefone. Nervosa, hesitante, digitou um número que não usava há anos. Chamou 4 vezes. "Alô?" disse uma voz frágil do outro lado. "Aurora, sou eu." Pausa. "Estela, preciso da sua ajuda. Você já teve que sorrir enquanto por dentro estava se despedaçando? Já fingiu que nada te atinge só para não mostrar que ainda dói? Se sim, comenta aqui com um sim. É só uma palavra, mas ela me mostra que você está aí. E que essa história também é sua." Aurora Pires morava em uma rua apertada do bairro da Liberdade. Uma casa antiga, coberta por trepadeiras e o cheiro doce de chá de camomila. Ela havia sido uma das figurinistas mais respeitadas da dança clássica. Por anos, vestiu primeiras bailarinas como quem costura alma em tecido. Estela a conhecia desde os 14, quando dançava em colãs puídos e sonhava com sapatilhas novas. Aurora sempre dizia: "O figurino não faz a bailarina", mas às vezes lembra a bailarina de quem ela é. Quando abriu a porta e viu Estela ali, mais magra, o rosto cansado, demorou a acreditar. "Eu achei que você nunca mais ia voltar." Estela caiu em seus braços como uma criança. Chorou sem força, apenas deixou escorrer. Na sala modesta repleta de linhas, moldes e pedaços de organza, Aurora ouviu tudo: o trabalho, o convite, a vergonha. E então se levantou em silêncio. Foi até o quarto dos fundos e voltou com um embrulho comprido envolto num tecido cru. "Fiz isso para você há 5 anos. Nunca tive coragem de jogar fora." Estela desembrulhou devagar. Era um vestido, não de bailarina, mas de presença. Tecido fluido em tom bordô escuro, corte elegante, leve brilho de lantejoulas bordadas à mão. Era austero, mas arrebatador. "Eu não posso usar isso", sussurrou. "Vão rir de mim, vão saber." Aurora se aproximou e segurou seu rosto com as 2 mãos. "Vão ver você." E isso é tudo que eles nunca esperavam. Estela sentou-se no sofá com o vestido no colo. Passou os dedos pelas costuras com uma delicadeza quase ritual. Ali, entre as tramas e os brilhos discretos, havia mais do que tecido. Havia passado, dignidade, arte e talvez havia um caminho de volta.
Ela não sabia se teria forças, mas pela primeira vez em anos quis tentar. Voltou para casa andando devagar, como quem carrega algo sagrado. No colo, o vestido. No peito, uma memória adormecida. Naquela noite pendurou a peça na parede do quarto e a observou por longos minutos. O silêncio não doía. Era como música sem som. Na manhã seguinte, Estela acordou antes do despertador. Havia algo diferente no ar, como se o corpo soubesse que já não era apenas mais um dia. Ela vestiu o uniforme, amarrou o cabelo, mas antes de sair, olhou o vestido pendurado na parede. Respirou fundo. Hoje, eu começo a voltar. No trabalho, nada mudou à vista dos outros, mas dentro dela, cada gesto tinha um novo propósito. Quando passou pela sala da diretoria e viu a lista de convidados sobre a mesa, decorou nomes com a mesma facilidade com que antes memorizava partituras de música. Dr. Elias Mendonça, Marta Lins, Vinícius Arraes. Figuras do mundo que um dia foi dela. Nos intervalos, sentava-se em um canto do refeitório e desenhava mapas mentais. Quem eram, o que gostavam, que tipo de conversa os encantava. À noite, em casa, ensaiava diante do espelho. Não danças, frases. Boa noite, Dr. Elias. Um prazer revê-lo. Marta, ainda apaixonada por dança contemporânea. A cada repetição, a voz ganhava firmeza. A cada gesto, o corpo voltava a se alinhar, como se lembrasse, aos poucos, da linguagem que um dia foi sua. Estela não treinava para impressionar, treinava para não desaparecer mais. Pegou um pequeno caderno e anotava tudo. Expressões, temas, possíveis perguntas. Era um ensaio como qualquer outro, mas o palco agora seria um salão de mármore, entre pessoas que não sabiam quem ela realmente era. Ou pior, achavam que sabiam. No quinto dia, passou por Tomás no corredor. Ele a cumprimentou com um sorriso debochado. Está se preparando para a grande noite, Estela? Ela respondeu com um aceno leve, os olhos calmos. Estou sim, vai ser inesquecível. Tomás riu. Mas por um instante seus olhos hesitaram. Ele não sabia, mas o tom dela não era mais o da mulher acuada. Era o tom de quem voltou a lembrar como se caminha de cabeça erguida. Apesar da preparação, o medo ainda morava ali. Na véspera do evento, Estela acordou no meio da madrugada com a garganta seca e o peito apertado. Tinha sonhado que entrava no salão e todos riam. Riam alto. Apontavam. Alguém gritava, "Quem ela pensa que é?" Ela se sentou na cama, as mãos tremendo. Pegou o vestido no cabide e o deitou com cuidado sobre os lençóis. Por um instante, quis desistir. E se for pior do que antes? E se ninguém lembrar? E se eu estiver apenas me iludindo? O passado tem armadilhas sutis. Mesmo quando a vergonha é antiga, ela sabe como vestir roupas novas e te convencer a recuar. Estela se levantou, foi até o espelho e tentou imaginar o próprio reflexo na noite seguinte. Não conseguiu. Tudo era sombra. Foi então que lembrou de algo que o irmão dizia quando ela hesitava antes de subir ao palco. Coragem não é ausência de medo, é decisão com ele mesmo ali. Ela sorriu de leve. Não porque estava tranquila, mas porque finalmente parou de fugir. No dia do baile, ela terminou o expediente ao meio-dia. Ninguém notou quando subiu discretamente as escadas de serviço com a bolsa grande nas mãos. No quartinho dos fundos, o silêncio era total. O ar parecia suspenso. Estela abriu a bolsa, tirou o vestido e o pendurou. Em cima da cama, alinhou os brincos de pérolas antigos, um batom vinho e uma pequena clutch preta que ganhara da mãe antes de sua primeira estreia. Cada item tinha uma memória, e cada memória agora era uma peça de armadura. Ela se olhou no espelho. Ainda não estava pronta, mas também não estava mais se escondendo. Respirou fundo, fechou os olhos, imaginou o salão cheio, a música de fundo, os olhares, e decidiu, entraria em cena.
Não para agradar ninguém, não para se vingar, mas para se lembrar, e lembrar a todos que há histórias que não se apagam com silêncio. O medo ainda estava ali, mas agora ela caminharia com ele. O salão da Vieira em Associados nunca estivera tão deslumbrante. Lustres de cristal, arranjos florais importados, uma banda de jazz tocando ao fundo e garçons deslizando com taças espumantes. Era a noite em que Tomás Vieira celebrava mais um ano de lucros e poder. Às 20h40, ele se posicionava no centro do salão, cercado de sócios e convidados ilustres, rindo alto de suas próprias piadas. Todos o ouviam, o reverenciavam, até que o barulho da porta principal se abriu. Primeiro foi só o som, depois o silêncio. Um silêncio que se espalhou como um sussurro quebrando vidro. Todos os olhares se voltaram, e então ela entrou. Estela. Não como faxineira, não como coadjuvante. Ela surgia com o vestido bordô fluido, que parecia se mover sozinho a cada passo. Os brincos de pérola cintilavam sob a luz âmbar. O cabelo preso em coque baixo revelava o pescoço alongado, a postura impecável. Ela não andava, ela atravessava, como quem nunca deixou de pertencer. O som da banda diminuiu. As conversas cessaram. Tomás, ao vê-la, congelou. Por um segundo a taça em sua mão vacilou. Depois tentou disfarçar com um sorriso forçado. Estela, que transformação! Disse, num tom entre surpresa e incômodo. Mas ela já não ouvia mais o tom dele. Seu olhar estava voltado para os convidados, que agora a encaravam com curiosidade. Foi o Dr. Elias Mendonça quem se aproximou primeiro. Estela Fontes? Perguntou, com um brilho no olhar. A bailarina? Ela sorriu com suavidade. Ainda sou, doutor. Só parei de dançar por um tempo. Ele segurou sua mão, como quem segura um segredo reencontrado. Deus do céu! Quanto tempo! Logo vieram outros. Marta Lins, Vinícius Arraes. Rostos que um dia a apagaram e agora a reverenciavam. Nunca esquecemos sua estreia em Lyon, disse Marta emocionada. Foi você quem me inspirou a produzir minha primeira mostra, completou Vinícius. Estela sorria, mas com leveza, sem arrogância, sem vingança. Ela estava ali não para provar nada, mas para lembrar que não havia nada a ser perdoado, porque ela nunca teve culpa. Tomás se aproximou, tenso. Você realmente surpreendeu, Estela. Não imaginava que fosse levar o convite tão a sério. Ela olhou nos olhos dele, tranquila. Você me convidou para ser símbolo, e aqui estou. Símbolos não se explicam, apenas existem. Ele engoliu em seco, e pela primeira vez ficou sem palavras. No centro do salão, Estela respirou fundo. A música voltou a tocar. O salão seguiu, mas nada seria como antes. Naquela noite ela não brilhou por causa do vestido, nem do nome. Brilhou porque finalmente se lembrou. 3 meses depois, o salão de mármore parecia um sonho distante. Estela agora passava suas manhãs em um centro cultural simples, na zona sul da cidade. Uma sala com janelas amplas, piso de madeira riscado e uma fileira de meninas pequenas, em meia ponta, tentando imitar seus gestos. Ela não havia voltado aos palcos internacionais, mas reencontrara algo ainda mais precioso, o pertencimento. A cada aula, via nas alunas o mesmo brilho que um dia teve no olhar, e isso bastava. O vestido bordô agora dormia dobrado com cuidado, dentro de uma caixa de linho, guardada em cima do armário. Ela não precisava mais dele todos os dias. Era uma lembrança, não uma muleta. Certa manhã, após a aula, Estela desceu para o jardim. O vento soprava leve entre as folhas. Sentado em um banco de pedra, de camisa simples e calça jeans, estava Tomás Vieira, sozinho, sem entourage, sem relógios caros. Ela hesitou, depois se aproximou. Não esperava te ver aqui. Ele se levantou devagar. Eu fiquei sabendo do projeto. Quis ver com os próprios olhos. E o que achou? Tomás olhou em volta, depois para ela. Achei que você nunca esteve perdida. Eu só não enxergava.
Ela assentiu com gentileza. Não havia mágoa em seu rosto. Só certeza. Eu também me apaguei por um tempo, mas encontrei o caminho de volta. Tomás tirou um envelope do bolso. A fundação quer apoiar financeiramente o projeto, se você quiser. Ela pegou o envelope sem abrir. Talvez, mas... Agora não tenho pressa. Ficaram em silêncio. O tipo de silêncio que não machuca mais. Quer subir? Ela ofereceu. Ainda tem chá quente e ensaio de música no andar de cima. Ele sorriu. Eu adoraria. Subiram juntos, sem máscaras, sem plateias. E no andar de cima, enquanto uma aluna tocava piano com dedos hesitantes, Stella sentou-se ao fundo da sala. Fechou os olhos. Respirou. Ela não venceu o mundo, mas venceu o que havia dentro dela. Durante muito tempo, Stella acreditou que precisava sumir para sobreviver. Achava que ao esconder sua história, seu brilho, até seu nome, estaria mais protegida, menos vulnerável, mais invisível e, por isso, intocável. Mas ela descobriu, da forma mais dura, que invisibilidade não é escudo, é exílio, que não dá para viver inteira apagando partes de si. A maior dor da sua jornada não foi a perda da carreira, nem o escândalo público. Foi ter acreditado por tanto tempo que não tinha mais o direito de existir como ela mesma. A lição não veio de um gesto grandioso. Veio no silêncio do espelho, no toque de um vestido, na lembrança de um palco. Stella aprendeu que dignidade não está na posição social, no sobrenome ou no saldo bancário. Está na postura, na verdade que a gente sustenta por dentro, mesmo quando o mundo duvida. Ela não voltou a ser quem era antes. Ela se tornou algo maior, mais sólido, mais sereno. Hoje, Stella não dança para plateias estrangeiras, mas conduz passos trêmulos de meninas que sonham em dançar como ela um dia sonhou. E isso para ela é suficiente, porque o maior palco é o que a gente reconstrói por dentro, onde ninguém aplaude, mas a alma dança. Se essa história te emocionou de alguma forma, deixa seu like aqui. É só um clique, mas ele mostra que vale a pena continuar escrevendo histórias assim. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos com muito carinho e respondo quem tira um tempinho para conversar comigo aqui. E se você acredita no poder de histórias reais e transformadoras, se inscreve no canal. Cada nova inscrição é o que me dá força para continuar essa jornada. Agora, não vai embora. Escolhe uma das histórias que eu deixei aqui na tela e me encontra no próximo vídeo. A próxima emoção começa em poucos segundos.